partir de agora, amigos, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que toda semana vem te informar e te entreter numa edição nova para poder alegrar seu princípio de semana, sempre às segundas-feiras, 21 horas, aqui pela TV Zoom. TV Zoom, Canal 10. Hoje eu estou recebendo o ex-atleta paralímpico e hoje atleta amador, Rodrigo Garcia. O Rodrigo, olha, tem peito e tem coragem, porque ele participou de uma competição no Velho Chico, no Rio São Francisco. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Quando eu vi a pauta no Toda Manhã, eu falei assim, eu tenho que trazer uma entrevista porque vai render assunto. Me diga uma coisa, o que te inspirou, você é um ex-atleta paralímpico, o que te inspirou a se tornar um atleta? Gustavo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando sobre questões que eu gosto tanto. Na verdade, isso é uma correção que eu também tenho feito algumas vezes. Eu nem me considero um atleta, eu sou um atleta amador, embora eu tenha uma rotina de nadar, enfim, treinar, eu me considero um atleta amador. Quando tenho tempo, eu cumpro, etc. e tal. Eu tenho uma história antiga com o esporte, porque eu já nasci com uma deficiência congênita, um encurtamento muito significativo na perna esquerda. Então eu uso uma ortoprótese e já aprendi a andar criança, com 1 ano, com essa ortoprótese. E quando eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, eu comecei a fazer esporte. Então desde garoto que eu fiz esporte, eu sempre pratiquei esporte. E quando eu cheguei aos 13, 14 anos, eu conheci o paradesporto, que é o esporte adaptado para pessoas com deficiência. Mas você conheceu aqui em Friburgo ou foi fora de Friburgo? Aqui em Friburgo, através de um grupo de amigos, que até hoje somos assim, amigos irmãos há mais de 20 anos, que é o Mário Melo, o Alessandro, o Hélio, tem uma turma aqui de Friburgo, que era meio que um braço de uma equipe do Rio, de uma associação do Rio, que oferecia vários tipos de modalidades. Então eu comecei, assim, durante um breve tempo praticando basquete, que eu não me adaptei, mas era o que tinha aqui na época. Aí depois fui para natação, e aí eu me encontrei, porque eu já nadava, já fazia natação. E também fiz muito tempo futebol adaptado. Então era um esporte coletivo e um esporte individual. E a natação eu pratiquei durante muitos anos, competia no Brasil todo. Foi uma escola mesmo de vida, etc. Sendo que em algum momento eu tive que escolher entre continuar os estudos, trabalhar e me dedicar mais fortemente aos treinos para poder chegar à delegação, à seleção brasileira. E aí, nesse momento, eu optei pelos estudos, pelo trabalho, eu abandonei o paradesporto com a rotina cotidiana de treinamentos e de competições regulares. Então você não seguiu esse caminho, mas para não ter, podemos dizer assim, não ter uma angústia, talvez, ou uma frustração, você começou a praticar assim de forma amadora. Não amadora não, como um hobby. Não, eu parei de fazer as competições. Sim. As competições que eram assim, 3, 4 vezes por ano, ficava um mês, exagero, mas 10 dias, 15 dias fora de Friburgo. A gente ia para São Paulo, às vezes para o Sul, Rio de Janeiro, vários lugares do Brasil. Eu parei com as competições. E, curiosamente, numa fase da minha vida, eu comecei a trabalhar, estudar, entrei naquela fase mesmo de cotidiano, aí parei com os esportes, parei com tudo, né? Vida mais boêmia, uma coisa mais rotina de almoçar na rua com os amigos e trabalho e tal, escritório, aquele lance todo. Só que faz coisa de 1 ano, 1 ano e meio, eu voltei aos poucos para natação. Comecei a treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Onde que você treina? Eu treino aqui na Aqua Fitness. E em certo momento eu comecei a fazer pequenas provas no Rio. Provas de 1000 metros no mar, né? Como hobby mesmo. Mas como eu sou um cara assim, me interesso por viagem também, por coisas assim, essa questão da cultura brasileira e tal, eu comecei a procurar provas para eu fazer fora do Rio. Aí eu comecei a pesquisar no Sul, pesquisar no Norte, agora tem uma em Manaus que eu vou participar, no Rio Negro, até que eu achei essa no Rio São Francisco. Então eu fiquei alucinado, na mesma hora, me inscrevi, fiz tudo, na mesma tarde eu resolvi tudo. Como é que foi essa prova no Rio São Francisco? Já que é um rio que tem não chega a ser um rio caudaloso quando está na sua grande cheia. É seguro a parte onde você nadou? A parte é segura com as condições que a prova organiza. Ou seja, todo mundo tem que descer acompanhado de um barqueiro para poder... Cada um tem o seu barqueiro, ou divide com uma pessoa com o mesmo ritmo, para poder
ter uma orientação durante a prova, porque nós disputamos 12 quilômetros. Então é um trecho muito grande, tem muita correnteza, tem muito redemoinho, tem lugares que você não pode nadar, tem lugares que a água volta, então você não pode nadar porque a água vai te jogar de volta ou seja, você vai nadar contra uma espécie de corrente. Então tem muitas coisas particulares e peculiares. Uhum. A prova é feita com segurança, porque é muita gente, é um grupo. Nós fomos uns 60 nadadores, talvez. Nossa! No Brasil todo, gente do Sul, Nordeste, Rio, São Paulo, Brasil todo, Brasília. Mas é seguro com aquelas condições da prova. Uhum. Agora, a pessoa fazer isso por conta própria é impensável. Eu jamais chegaria lá. Perigoso, muito perigoso. É muito perigoso. E nós vivemos uma triste coincidência. Eu e todo o pessoal que foi. Eu fiz alguns amigos lá, amigas, que foi poucos dias depois do falecimento. Teve um acidente com um ator que foi o falecimento. Domingos Montaner. Isso foi assim, coisa de 10 dias de diferença. Então todo mundo que foi, que saiu do Rio, eu e os participantes, com uma alegria, nós saímos bem, todo mundo assim, um astral, felizes por terem completado aquela odisseia, né, no Rio. Que 12 quilômetros é puxado. Embora seja uma tarefa mais emocional do que física. Porque é mesmo? Fisicamente ela correspondia a 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros. Para quem nada na piscina 3, 4, não chega a ser uma coisa tão assim, impensável, porque a correnteza ajuda muito. De 12 quilômetros, 6 quilômetros é a correnteza que ajuda. Agora a parte emocional é a mais delicada. Você está dizendo da parte emocional, mas a parte emocional, você diz o quê? A tensão, é o nervosismo, é o quê? A natação no mar, ela tem uma particularidade, quer dizer, a natação, a respiração é fundamental, é um elemento assim, embora eu não respire normalmente, tenho respiração difícil, mas na água, você é obrigado, sou obrigado a ter uma respiração que encaixe. E a ansiedade atrapalha a natação. Quando eu fiz a minha primeira prova há pouco tempo, tem 1 ano e meio, sei lá, 1 ano, de 1.000 metros no Rio, eu tive dificuldades enormes, porque eu não conseguia, eu estava tão ansioso que a respiração não encaixava. Então, para você cumprir 12 quilômetros, você tem que entrar e tem que absolutamente ficar tranquilo. Você pode ficar um pouco nervoso, mas a tua respiração tem que funcionar. Peraí, vamos ver se eu entendi. A respiração, ela tem que estar em sincronia com o ritmo do nado. Isso, você tem que respirar normalmente, tranquilamente, para poder conseguir completar a prova. Se você respirar um pouco estiver ansioso e a respiração não estiver no ritmo... Imagina eu, a ansiedade em pessoa ia ser um caos. Então você não consegue. Então, para a prova, você tem que estar tranquilo. Quer dizer, vai estar nervoso, ansioso... Dentro dos limites, entendi. Tem que estar com a parte emocional organizada. Porque senão você vai ter problema vai respirar errado, vai gastar mais energia em alguns pontos que não precisa, vai se cansar rapidamente. Uma coisa ali, você tem que estar com serenidade. E a concentração antes da prova no Rio São Francisco, como é que foi? Olha, eu, assim, sem exageros, né? Eu sou uma pessoa muito envolvida com muitas coisas, me interesso por muitos assuntos. Essa foi uma das experiências mais, assim, fantásticas da minha vida. Incluindo viagens no Brasil, fora do Brasil, essa foi assim, uma das coisas mais... Foi muito rápido, eu fiquei lá só 3 noites, de quinta a domingo, mas foi uma coisa espetacular. Mas a competição foi num único dia? 2 dias. Foram 2 dias? 2 dias. Um dia de treino, um dia de prova. E aquela região, uma região fora de sério. Sergipe, Alagoas, o sertão. Eu me considero uma pessoa apaixonada pelo sertão brasileiro. Sertão nordestino, Bahia, história, cultura. É um dos lugares assim, mais fortes e lindos do Brasil. E aquela região especificamente é uma região que o sertão ele é muito vivo porque tem o Rio São Francisco, que vem lá de Minas, né, e passa por vários estados, e ele cria um rastro de vida, de natureza, de verde, né, de pesca. É uma coisa fora do comum, porque num sertão árido, naquela região, uma natureza aparentemente mais pobre, ou não tão exuberante como a Mata Atlântica, como a Amazônia, você tem um rio que cria vida. Então a região é fora de série. E aí nós fomos para lá, você falou sobre a preparação. Exatamente. Foi fora de série, porque no dia anterior nós fomos treinar
numa região represada do Rio, que é fantástica, uma região de novela, de filme, tem aqueles cânions, né, em Sergipe. Qual é o nome da região? O Xingó. Xingó e Olho d'Água do Casado. É tudo próximo. Xingó, Olho d'Água do Casado, Piranhas, que é onde nós sediamos a prova. Então nós passamos um dia nadando, um treinamento, né, recreativo, o dia anterior, e o dia da prova mesmo. E a preparação em si, ela significou passear pela cidade, estar lá, viajar. Eu acho que isso foi... Conhecer os costumes. Conhecer o lugar, a natureza, que é muito... Eu tenho que te fazer essa pergunta. Você estava no Nordeste, no Rio São Francisco, viu o sertão vivo. Você comeu carne de sol? Não comi. Por acaso não comi. Não comeu carne? Não. Nem comeu um feijão verde? Não, por acaso não. Porque foi tudo muito rápido. Mas a culinária lá, você tem razão. Opa, é espetacular. É. Carne de sol do Nordeste, qualquer estado do Nordeste, é coisa magnífica. Assim. E qual foi o ponto mais emocionante que você pôde viver nessa prova? Foi o ponto em que nós decidimos fazer os 12 quilômetros em vez dos 6. Porque quando eu fui me inscrever para a prova, são 3 provas que acontecem em 2 dias. Uma prova de 1.600, uma prova de 6 quilômetros e uma de 12. E eu fiquei na dúvida. Falei, bom, 1.600 eu faço tranquilamente. Beleza. Treino 3.000, lá 1.600. A de 6 eu tinha dúvidas. Aí liguei pro organizador e falei, olha, eu queria me inscrever, eu sou do Rio e tal. Ele falou, você vai em qual? Eu falei, vou na de 1.600. Ele falou, vai na de 6.000. Ah, é assim? Vai na de 6.000 e você... Peraí, mas como? E eu falei com ele, cara, falta o dobro, né? Ele, não, você treina pra 3.000 que o dobro com certeza te ajuda. Peraí, mas de 6.000 você teria que treinar 12. Não, eu vou chegar ao ponto, Então eu me inscrevi para de 6 quilômetros, treinando na piscina 4.000 e em alguns dias eu fazia 4.500. Porque o tempo que dá, né? Se eu pudesse nadar, treinava mais tempo, mas em 2 horários na piscina, tem que trabalhar também, fazer as coisas, eu só dava tempo de nadar 4.500. Quando nós chegamos lá, que nós começamos a prova de 6, que é o mesmo trajeto, eu, por coincidência, assim, por acaso, o meu barqueiro furou, e o barqueiro também da colega, de uma menina, de uma mulher, uma pessoa que a gente virou amigo, também furou. E aí o organizador falou, olha, arrumo meu barqueiro para vocês dois, vocês vão juntos. E aí começamos os dois a nadar juntos, que é um pouco mais difícil, porque você tem que ficar se orientando pelo outro atleta, mais o barco. Mas enfim, fomos. E aí, em certo momento, a gente paramos no Rio e resolvemos duplicar e ir até o final para completar os 12 em vez dos 6, porque acabamos tão bem os 6, encostamos num canto de praia e ficamos conversando, decidimos, agora vamos encarar os 2. Aí seguimos. Mas quando você decide encarar os 12 quilômetros, você pode fazer essa inscrição na hora? Não, eu decidi agora e não quero mais fazer os 6.000, agora eu quero fazer 12. Sim, porque essa prova, ela não é uma competição. Ela tem uns tempos, tem as chegadas, mas todo mundo recebe o mesmo troféu. Porque o grande desafio é cumprir os 6 com os 12. Como é o mesmo trajeto, se for o primeiro ou o último, o valor é o mesmo. É o mesmo. Mas como é o mesmo trajeto, e é uma coisa muito livre, porque nós temos monitoria dos barcos que ficam circulando o rio e também o barqueiro que fica te ajudando. Mas é assim, uma coisa absolutamente de liberdade. Então, nós paramos na praia, no cantinho de praia, escolhemos, vamos parar ali, nadamos, né? Uma coisa, sensação de liberdade enorme, aquele rio enorme, que é a natureza, a gente num cantinho lá da beira de rio, parados, conversando, comemos, né? Se hidratando, comendo umas frutas, e aí decidimos, vamos cumprir os 12. É o mesmo caminho. Então vamos voltar pro Rio e vamos fazer os 12? Aí eu ainda falei com ela, Márcia, eu tô com preguiça, eu tava meio em cima do muro. Ela, não, vamos fazer os 12. Então vamos. Aí, voltamos pro Rio. E quantos atletas fizeram os 12 quilômetros? Eu acho que uns 50 atletas, mais ou menos. Do Brasil todo, gente do Brasil todo. Uns 12, uns 15 ou 20 fizeram os 6 quilômetros. E mais a prova dos 1.600, que foi no dia seguinte. 1.600 você tira de lá. 1.600 não precisa nem, não precisa nem conversar. Rodrigo, eu vou te interromper um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos voltar já já. Nos aguardem. A
mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegamos para o último bloco do Entrevistas neste momento. Rodrigo, me conta agora como que, com relação às viagens, quais são os desafios, quais são os procedimentos que você prepara para poder chegar até os locais de competição, né? Gustavo, esse tema é muito interessante, porque a minha escolha por essa prova, lá em Sergipe, né, em Alagoas, Sergipe-Alagoas, foi justamente pelo meu interesse por viajar pelo Brasil e associando ao esporte. Eu gosto muito de viagens, gosto muito de sair, né? Enfim, todo mundo gosta. Quem não gosta? Todo mundo se interessa, né? E associar isso ao esporte, para mim, assim, de forma amadora, está sendo uma coisa muito, muito legal. Tanto que eu vou agora para Manaus, para o Rio Negro, mesmo... Você vai nadar no Rio Negro? Enfim, em dezembro. A competição também, nada grandioso. Tem 3 mil, eu optei pela de 3 mil. Ainda pensei em fazer os 8 mil, mas eu trabalhando muito nessa época agora, não estou conseguindo treinar o suficiente. Vou fazer de 3 mil. E eu acho fora de série a gente ter oportunidade no Brasil, em qualquer esporte, corrida, natação, esportes coletivos, maratona, em fazer esse tipo de atividade em lugares tão diversos como o Sul, Florianópolis, Porto Alegre, como Manaus, como o Nordeste, Brasília, Lago Paranoá. Eu nunca nadei, mas estou querendo treinar agora, daqui no próximo mês. Então, essa coisa da viagem com a competição, num país como o Brasil, eu acho que é assim, um filão. Eu tenho uma alegria enorme em poder partir para uma viagem dentro do Brasil, numa região diferente, num lugar diferente, conhecer, né, viver um pouco o nosso país e, ao mesmo tempo, fazer uma atividade esportiva. Isso, para mim, assim, é uma coisa que eu fico muito, muito satisfeito com essa combinação. Rodrigo, você falou, explicou sobre o nado no Rio São Francisco, vai nadar no Rio Negro, no Amazonas. Você já fez o nado em mar aberto? Já, quer dizer, sempre na costa, né? Eu nunca fiz mar, nunca fiz grandes digo mar travessias. aberto Não, sim. aquela meio que na beira. Sim, agora mesmo, nos próximos dias, eu vou ao Rio, uma prova que é uma prova sensacional. São milhares de atletas, tem de 1.000, 2.000, 3.500 no mar, na praia. Então eu já fiz. O mar para o Rio tem uma diferença na natação. Tem prós e contras, né? Mas eu também já fiz. Eu faço. Você prefere mar, rio ou piscina? Quase pegadinha. O mar eu acho mais... Embora a flutuação seja mais fácil do que o rio é mais difícil flutuar. É mesmo? No rio a flutuação é mais difícil.
Mas o mar eu acho mais desafiante no aspecto a última que eu fiz no Leblon, que é super seguro, né? No Leblon, tava uma ressaca danada. E quando eu fui sair da água, eu tava sem a prótese, né? Eu tomei um caixote que eu saí rolando dentro daquelas ondas, perdi a touca, o óculos, foi super engraçado. O mar tem essas coisas. Tem a corrente, tem onda, a orientação, você tem que ficar procurando as boias das pessoas, né? Eu não tenho uma preferência, mas eu já nadei no mar, gosto muito e não dá para comparar, né? Eu gosto de todos. Então, piscina funciona para treino, mar e rio é o vamos ver. É isso aí. É isso mesmo. Dentro das viagens que você fez e pretende fazer, qual lugar que você quer nadar? Um lugar que você não tenha ido, que você olhou e falou, poxa, eu quero competir aqui. Eu tenho muita curiosidade pelo Lago Paranoá, treinar lá. Eu tenho que ir a Brasília, trabalho daqui a um mês e meio. Então estou combinando com justamente amigos que eu fiz nessa viagem do São Francisco de fazermos um treino no Paranoá, que eles treinam no Paranoá. Então eu tenho curiosidade. Que mal bem é seguro. É seguro. Agora, essa questão do Rio Negro, agora, é o que está me dando... Embora tenha no mundo todo, né? Um amigo agora, que também eu fiz lá nessa competição, o Marcos, ele foi à África e fez uma prova de 4.500 metros no Senegal. No Senegal? No Senegal. E é uma coisa fora de sério, porque eles passaram por 3, 4 países da África, fizeram a natação, treinaram, foram tratados, ele disse, como heróis por serem brasileiros. Os senegaleses tiveram um carinho enorme com eles na competição. Ele fez um relato muito Mas ele apaixonante. Ele nadou em mar aberto? Mar. E num local histórico. Foi uma coisa sensacional. Esse tipo de viagem me interessa, por exemplo. Isso me interessa. Eu ouvi, eu fiquei já com o olho brilhando. Agora, Manaus, Rio Negro, eu estou assim, muito animado para essa participação. Que é, como você disse, quer dizer, como você citou, acaba sendo uma novidade na sua vida esportiva. Uma novidade. Total, assim, eu tô muito satisfeito, né? E tem alguns desafios, porque a flutuação é mais difícil, o clima, o lugar, eu tô muito animado. O que é muito curioso é saber a diferença de flutuação do rio para o mar. Que no mar é mais fácil que no rio. E isso é muito curioso. É uma questão de densidade, né? Quem conhece bem química explica isso. É uma questão de densidade do corpo em relação à água, né? E o Rio Negro tem uma particularidade, que ele é o rio de maior dificuldade para a flutuação no Brasil, entre os rios, né? Ele é onde a pessoa tem mais dificuldade de flutuar, de se manter na água. Então essa prova de Manaus, além desses aspectos da natação, flutuação, água escura, então é um pouco mais difícil, né, a sua orientação dentro da água. A água é quente, cansa mais, gasta mais energia, a água quente. Ah, é quente? Não vou dizer que ela é quente, mas ela é mais quente com padrão de rio, ela é mais quente. Por estar praticamente na linha do Equador, tem essa tendência. A água tem essa dificuldade de temperatura, então ela tem uma série de desafios. E tem a questão também histórica e geográfica, que é sair de uma prova que eu faço aqui, geralmente as provas no Rio, de lazer aqui na praia, ou no próprio São Francisco, e ir para o extremo norte do Brasil, região amazônica, é outro mundo, né? É outra cidade. Então isso está me deixando assim, muito animado, estou muito contente. Animado, porém bate uma ansiedade. Não, com certeza, sem dúvida. Tô aqui contando os dias, as horas. Não, sem dúvida. Quando você chega no momento mesmo, né, que você vai entrar na água, tem uma ansiedade muito forte. Você fica ansioso, você tem que respirar, tem que se acalmar. Você tem patrocinadores para poder te levar ou você vai por conta própria? Eu vou por conta própria. Uma atividade amadora, né? Não tem nenhum tipo de vínculo com empresários. Então, são pequenas viagens, né? Como uma passagem de avião, hotel, uma coisa assim. Eu me organizo, eu mesmo organizo essas minhas idas, né? E você tem percebido um aumento de atletas amadores ou então atletas paralímpicos vindo participar desse tipo de competição?
Olha, Gustavo, eu assisti uma matéria esses dias, na televisão, algum programa, não sei qual foi o programa, passando na televisão, que o número de pessoas com deficiência fazendo esporte, por conta da Paralimpíada, aumentou enormemente. Até apareceu um caso de São Paulo, agora estou lembrando da matéria. Uma academia lá, uma associação que tinha, sei lá, 10 atletas por mês, passou para 50, uma coisa assim. Esse é um aspecto... Isso é um estímulo muito bacana para um país como esse. Fora de sério, porque o esporte já tem os benefícios do esporte. Exatamente. E quando ele é associado às pessoas com deficiência, ele multiplica esses benefícios, porque envolve questões emocionais e físicas, de estrutura física, que são efeitos que a pessoa não tem como contabilizar. No meu caso, né? Eu, embora desde sempre use a prótese, eu não tenho nenhum tipo de dor. Apesar de ter uma vida hoje com sobrepeso, com bulimia, que eu tento regrar, mas que eu não tenho um corpo de atleta, mas os benefícios que o esporte me deu ao longo de 10 anos de prática, até hoje eu sinto. Estrutura muscular, postura, uma série de coisas. Então, eu vi na televisão esse aumento para as pessoas com deficiência. Agora, nessa prova do Rio São Francisco, eu era a única pessoa com deficiência. Isso é um paradoxo, né? Entendi. Eu não sei como vai ser em Manaus. Se vai ter mais atletas ou poucos atletas. Mas eu acho que ele tem um paradoxo. As pessoas com deficiência estão procurando os esportes, a Paralimpíada está ajudando, isso é uma realidade, mas não é ainda tão comum como poderia ser. As pessoas estão procurando porque a Olimpíada foi no Brasil, porque a Paralimpíada vem desde a Olimpíada de Tóquio em 1960. Eu creio que por ter sido no Brasil, que massifica, né? A imprensa ajuda nesse sentido, massifica. O pessoal vê o dia inteiro, Paralimpíada, as competições, eu avalio dessa forma. Agora, o paradesporto, assim, também é um paradoxo, porque não é difícil praticar, são vários tipos de esportes, qualquer tipo de condição física, desde a pessoa que tem uma grande lesão, uma grande paralisia cerebral, até uma amputação leve de braço, uma amputação de mão, uma coisa com uma lesão menor. Tem esporte para todo mundo. Tem bocha, tem natação, tem basquete, tem atletismo, tem tudo, todos os tipos de esporte. Porém, a oferta ela é difícil. Em Friburgo, por exemplo, não tem. Não existe estruturas de associação. Não é zero aqui em Friburgo. Eu não vou dizer que é zero, porque existem atletas. Nós temos atletas. Eu pratico. Sim. Mas para uma estrutura própria para o para-atleta não tem em Friburgo. Voltada para pessoas que querem participar, para pessoas com deficiência, que queiram começar algum esporte, não tem. Talvez alguma associação tenha, assim, uma coisa muito pontual, recreativa, mas no sentido de esporte, de você ir para um clube, para um lugar. Eu tenho um treinador, eu tenho treino, competição, eu não conheço e tivemos rapidamente, mas hoje em dia a gente não tem. Ô, Rodrigo, nós estamos chegando ao final de entrevistas, infelizmente. Certo. Eu quero, nesse momento, que você faça as suas considerações finais e estimular as pessoas que são para-atletas a também entrarem nesse caminho da competição, seja para nadar no mar, seja para nadar no rio, ou então numa piscina. Certo. Gustavo, é um prazer realmente falar sobre esses assuntos, natação, esporte amador, paradesporto. Eu acho que nós tocamos aqui num assunto importante, falamos de viagem, de natação, que é a oferta de esporte para pessoas com deficiência em Friburgo. Eu ainda não tenho isso muito organizado na cabeça, como poderia ser, o que poderia ser, mas acho que é uma pauta que a gente tem que discutir, né? Tanto as estruturas públicas como as próprias pessoas com deficiência. De pensar de alguma forma como a gente pode fomentar isso na cidade, porque é um benefício enorme para todo mundo, para as famílias, para os atletas, para a sociedade em si. Então, obrigado por ter me convidado para falar sobre isso. Nossa, eu que adorei a pauta. Certo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. O Entrevistas termina aqui. Nos vemos semana que vem numa próxima atração. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até lá.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.